Resolvi fazer esse vídeo porque tem muita gente pedindo modelagem de vestido de criança infantil, principalmente de menina. Olá meninas, tudo bom? Vídeo novo começando e eu quero primeiramente agradecer a esses seguidores maravilhosos. Obrigado pelos feedbacks, pelos comentários. Às vezes o áudio tá baixo, às vezes o áudio tá alto, às vezes acontece uma coisa ou outra, então assim, ó, nota 1000, é isso mesmo, a gente tem que falar porque senão eu daqui não fico sabendo. E às vezes na hora que a gente edita, coloca, ouve, mas assim, não é a mesma coisa, por mais que você revise, enfim, às vezes sempre fica uma coisinha, então bora colocar aí nos comentários. O vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre vestido infantil, modelagem infantil. Esse corpinho é uma base que serve para todos os outros vestidos de modelagem infantil que você vai estar fazendo. Claro que a gente tem que se atentar às variações de tamanhos de cada criança, né, gente? Então, uns são mais barrigudinhos, outros são mais magrinhos, outros são muito altos, então tem essas diferenças, mas a gente sabe que existe a padronagem. Vamos lá. Essa saia que a gente colocou na capa do vídeo é uma saia longa, ok? Franzida normal, padrão, não tem nada demais. E tem uma camada de tule por cima que tá a barra da renda. Mas se você tiver que fazer um vestido normal, como eu falei, medidas estão no vídeo falando sobre a altura. Você pode fazer até o joelho para 4 anos, como a gente está dizendo aí, mais ou menos 34 centímetros de comprimento. Se você tiver que fazer mais, você só tira a medida da criança e faz. Esse foi um vestidinho que a gente fez para 2 daminhas, como vocês viram, para um casamento. A gente misturou esse marfim com salmão. Conta pra gente, fala o que vocês acharam. A base desse vestido foi exatamente essa. O que nós usamos nas costas foi um zíper. Então, meus amores, para a gente fazer esse vestido, a gente vai precisar da medida do ombro, o decote, você que vai decidir, a medida da altura da cava, ok? A altura do corpo do vestido, a cintura dela, o comprimento da saia você vai definir. Eu vou colocar um aqui que a gente usou, mas você define. Então, espero que vocês estejam curtindo bastante o vídeo, compartilhando essa publicação, porque cada uma eu faço com o maior carinho para tentar ajudar todas vocês e qualquer dúvida vocês já sabem, deixem aqui. Para você começar a fazer o molde de um vestido infantil, você praticamente segue as mesmas coisas, o princípio de uma roupa normal, como se fosse de um adulto. Eu tô traçando essa margem lá em cima e vou deixar aí, que é para começar a marcar as medidas. A primeira medida que eu vou marcar é a medida da altura do corpo de uma criança de 4 anos. Então, eu tô colocando 26. A mesma medida, aquela tirada da pontinha daqui do final do pescoço até a cintura, tá? Ou a barriguinha dela, o lugar onde for mais saliente, que a gente vai estar marcando essa cinturinha da criança. Porque geralmente as meninas ou menino, enfim, mas principalmente menina por conta do vestido, tem a barriguinha um pouquinho mais cheinha. Agora que já está marcado essa parte do corpo, eu vou estar marcando a parte do comprimento. Nessa foto que eu coloquei das meninas, tá longo, mas você pode colocar uma medida de 34 centímetros de comprimento para uma criança de 4 anos, porque ela vai ficar mais ou menos no joelho. Então você vai ter uma noção, vai medir, vai ver se é isso mesmo e vai conferir. Agora a gente vai estar marcando a altura da cava. A altura da cava para uma criança de 4 anos é de 13 centímetros, mas é claro que varia. Esse é o padrão, você vai ver ao certo se essa criança é muito alta, se é muito gordinha, se é muito baixinha e você vai definir. Então confere. Depois que você fez essa marcação da linha da cava, você vai fazer a marcação da metade das costas. Então, para uma criança de 4 anos, é 26. Você vai dividir por 2 e vai colocar ali. Você vai marcar essa metade das costas na linha de cima e na linha de cava, que aí você vai esquadrar, que é para depois dali ter uma referência para você conseguir fazer a cava. Agora você vai marcar 1/4 da cintura, a mesma coisa quando você for marcar lá no busto, né, aquela parte do tórax. A cintura de uma criança de 4 anos, total, é 56 a circunferência, então você vai tirar 1/4 e vai colocar ali. A circunferência do busto ou do tórax, né, é 57 centímetros. Então vocês veem que não tem muita diferença, porque a criança é mais quadradinha, né? Não tem aquela diferença entre busto e cintura. E aí você vai ligar de uma ponta a outra.
O rebaixamento de ombro na parte da frente é de 1,5 cm para 4 anos. Depois você vai pegar a medida da cava, dividir no meio e entrar 1 centímetro, tá? Você entra no meio da cava e entra lá em cima também uma pontinha. Depois que você marcou para você fazer essa parte da cava, a gente vai estar marcando o degolo, ok? E o ombro ao mesmo tempo. Para você estar marcando esse degolo, você vai poder usar na parte da frente descendo, tá? Metade da cava você coloca na frente como decote e na parte de cima é metade do ombro mais 1 centímetro você coloca ali. Ok? Depois o comprimento. O comprimento, como a gente falou que é 34 centímetros, você vai cortar uma parte reta e você vai franzir, depois você vai encaixar na cintura. O corpinho da frente está pronto. Como não tem pence, não tem mais nada, já está a frente pronta e a gente vai partir para a parte das costas. Você esquadra nessa parte daí do meio para você começar as suas costas. Lembra que para você fazer essa saia para uma criança de 4 anos franzida, você vai precisar de pelo menos 1,30 m de largura, ok? Na parte das costas, a gente vai estar usando a mesma medida que a gente usou para frente. Então, é a mesma medida de cintura, da parte do busto, da linha de cava. A única coisa que vai mudar um pouquinho é aquela descida do ombro, igual muda com a gente, e o decote, porque o decote das costas é um pouquinho menor. Ó, eu marquei essa parte daí, vou estar ligando, e a mesma coisa lá em cima, metade das costas, depois o degolo, que você vai estar marcando. Na parte das costas eu vou deixar esse decote com 1,5 cm, ok? A mesma coisa nas costas. Eu desci 1,5 cm para o degolo e agora na lateral eu tô fazendo o que? A metade do ombro mais 1 centímetro. Você confere, vê se tá direitinho e depois marca essa parte do decote aí do degolo com a sua régua. Agora tá na hora da gente marcar o ombro. O ombro de uma criança de 4 anos é 8,5 mais ou menos. Você vai ver se a largura da alça, porque não é só do ombro, tá? No tamanho que você quer. Você pode marcar já 8,5 e depois você diminuir a alça, ou se você já souber, você já marca direitinho a quantidade que você quer de largura da sua alça. Agora que você marcou tudo, você está fazendo a ligação da metade das costas com a parte da linha da cava. E aqui nessa parte das costas, tem gente que desce a mesma medida da frente. Eu gosto de descer, como desceu na frente 1,5, eu gosto de descer 2 centímetros, tá? Na parte das costas. E aí você vai fazer a mesma coisa, dividir no meio a cava, entrar na parte das costas, eu entro meio centímetro. Mas aí você faz o molde, de repente, experimenta, coloca na criança e vê se ali tá muito cavado, se não tá muito decotado, ou pelo contrário, se tá pegando muito o bracinho dela. A gente não pode esquecer que criança não gosta de nada pegando, principalmente quando é roupa. Então, essa parte da cava você deixa ela realmente mais folgadinha. Então, você vai conferir para não deixar muito apertada, ok? Então já está pronto o corpinho. O que você tem que fazer é deixar depois as medidas da costura e o restante. Agora eu vou estar traçando aquela faixa, lembra? Para você fazer uma faixa de 4 centímetros nesse vestido, você tem que fazer de pelo menos 6, riscar 6, que é por conta da costura, e para deixar ela com 4. Você vai precisar de pelo menos 1 metro de comprimento para essa idade, porque ela vai fazer a faixa e vai fazer o lacinho dela. Somente aquelas outras faixinhas que a gente vai colocar, que vocês vão estar vendo, você tem que ver que a medida dela depende do comprimento que você quer, ok? Tô marcando aqui só para vocês terem uma noção, uma ideia de visualização do que seria essa faixinha por cima, que pode ser de fita, feita de cetim, e depois você faz duplo e depois você dobra. Enfim, agora a gente vai estar cortando para vocês conseguirem ver cortadinho a parte da frente e da parte das costas. Você vai estar depois conferindo para ver se realmente o molde está batendo, igual a gente faz com o nosso molde. Confere a parte da frente com a parte das costas, vê se o ombro está certo, se a altura das laterais está certa. A cava, se tá ok, se não tá, se você acha que tá muito, coloca de repente, se você for
tiver com a criança do lado, você coloca, experimenta o molde, depois você cola o molde igual eu fiz aí, ó, para você conseguir ver se o decote está muito fechado. Você pode pegar até esse moldezinho de papel e vestir na criança que já dá, ou corta no TNT para de repente não espetar muito, mas daí você já tem uma noção. Não esqueçam de fazer essa parte do trespasse se for botão, ou deixar a quantidade se for zíper, enfim, lembrem disso, que aqui a gente está fazendo as medidas justas, então você tem que deixar. Existem duas formas de colocar essa faixa, ou você vai prender ela assim, como eu vou estar mostrando, tá? Lembra de deixar sempre uns 5 centímetros para fora, ou você dobra, igual eu tô dobrando para fazer o acabamento, ou você deixa e depois você passa o overlock, enfim, vê como você vai fazer o acabamento por dentro. Então eu vou estar prendendo dessa forma, todinho ele, para você conseguir ver. Depois que você pegou essa parte toda para você prender, que foi prendendo no alfinete ou deixou aí alinhavado, vamos dizer que você já costurou. Você tem duas formas, ou você passa uma costurinha mesmo por dentro do vestido, sabe? E você vai prendendo essa faixa, ou você vira ela e vai fazendo pela frente, bem dando uns pontinhos, quase não saindo na frente e nas costas, para você conseguir prender. A outra forma que a gente vai estar mostrando de prender essa parte da faixa é não prender de repente as laterais do corpo, e aí você vai prender a faixa, vai cortar essa parte daí, ó, e você vai colocar. Então você fez a faixa inteira, tá vendo? Na lateral, fez a outra e você entrou e vai costurar e vai prender tudo por dentro. Claro que de qualquer forma, na parte do meio é necessário você dar um pontinho, senão às vezes fica para fora, tá? Essa parte que eu tô fazendo agora é a faixinha. Se você tiver que fazer um vestido com aquela faixinha caindo, você que vai ter que definir o comprimento que você vai querer. Eu faço assim, eu defino o comprimento, depois eu junto essas tirazinhas, prendo, tá? Faço esse corte no final na diagonal e aí você vai definir de forma que você quer colocar, ó, assim, tá vendo? Eu deixo costurado lá em cima, pode ser uma fita, pode ser feito de cetim e você depois desvira, né? E essa parte é para fazer o lacinho, um lacinho que você pode estar fazendo. Naquele 1 metro que a gente falou que ia precisar, já tá incluso o lacinho, mas não tá incluso nesse 1 metro a parte dessa faixinha de baixo, tá, gente? Então ele ficaria assim, tá vendo? O vestidinho com um lacinho na ponta. E aquela outra partezinho do revelzinho que a gente precisa, do revel não, desse trespassezinho que a gente precisa para forrar o lacinho, tá vendo? Esse viezinho que a gente passa, esse daí você pode cortar com 10 centímetros mais ou menos. E a largura você vai ver porque é de acordo com o laço, né, gente? Tem que ser proporcional, senão não fica legal, ok? A mesma coisa, o lacinho. Quando você for cortar o laço, a largura do laço tem que ser proporcional à largura que tá a faixa da cintura, tá? Esse laço daí, ele tá mais ou menos com uns 30 centímetros de largura. Você tem que a fita toda. Quando dobra, ele vai ficar no meio da roupa, porque você tem que pensar o seguinte: você pega essa medida das costas, a metade da cintura, divide por 3. Essa divisão por 3 vai te dar exatamente o tamanho do laço dobrado, que aí ele vai ficar proporcional, ele vai ficar no meio e vai ficar metade para um lado e metade do outro, que é para não ficar muito pequenininho e também não ficar aquele laço muito grande. Claro que a gente sabe que existem laçarotes, eu já fiz outros vestidos, depois eu vou mostrar para vocês com aqueles laçarotes, ficam lindos, mas cada caso é um caso. A gente está colocando hoje esse laço mais padrão, que é mais normal. Eu deixo ele preso assim, tá, gente? É a forma que eu tenho, que eu gosto, porque fica fixo. Eu prendo ele aí no meio, metade com metade, igual vocês estão vendo. Ó, deixo ele fixo aí, tá? Que é para não ficar soltando e para não ter que ficar a mãe amarrando, fazendo um laço, depois a coisa não fica bonita. Nessa parte eu coloco um pontinho, eu já prendo, costuro um pontinho aí para ficar. E aí do outro lado eu prendo com um colchete de pressão transparente, se for vestido de festa, porque aí ele nem aparece, ok? E você tem uma outra opção: se você não for usar esse vestido ou deixar a opção para a mãe usar esse vestidinho também para o dia a dia, você pode fazer o seguinte: colocar esse lacinho com colchete de pressão transparente.
Aqui, se você quiser usar essa roupinha e colocar o laço nessa lateral, você vai fazer esse recorte aí, você vai traçar o molde com esse recorte de ombro, para você marcar, para você saber exatamente aonde que vai parar o lacinho na lateral, para não ficar torto. Então você pega o meio dessa linha daí e coloca o lacinho ali, ou uma flor, o que você gostar, o que você quiser, ou o que a mãe tiver pedido, tá? Você marca essa linha porque ela fica exatamente no meio, tá vendo? E você vai prender aí, ó, o lacinho aí. Então esses são ideias de mais um vestidinho pronto. O que você tem que se preocupar agora é a parte do forro, meninas. Criança sente tudo muito pinicando. Então o ideal que eu gosto de fazer é o forro completo. Cortar mesmo mais uma vez a parte da frente e das costas. Se você quiser fazer só o revel, você faz. Mas eu corto na frente das costas e corto com tecido mais de algodão. Esse é o principal, porque não fica espetando a criança, ok? Então lembra de deixar as medidas da costura e até mesmo se você tiver que deixar o zíper. Então na hora que estiver fazendo a modelagem, você deixa mais 2, 3 centímetros ali, ok? E então deixa nos comentários se você gostou desse vestidinho, se você já fez um vestidinho desse para sua filha ou para uma cliente sua. E se você fizer um desses seguindo, coloca a foto, manda pra gente e conta como que ficou, quais foram as ideias que você teve para colocar, se foi renda, se foi flor, se foi babado, se foi bordado, enfim, a gente sabe que um detalhezinho super valoriza, não é mesmo? Um vestido. Então deixa nos comentários e qualquer dúvida, não esquece de deixar pra gente.